Bem-vindos ao Destilado Literário. Toda vida conta uma história, e algumas são tão fascinantes que merecem ser lidas, analisadas e, é claro, destiladas. Nesta playlist vamos explorar trajetórias inspiradoras, polêmicas e transformadoras de grandes figuras, escritores visionários e personalidades que marcaram épocas. Cada episódio traz reflexões sobre seus desafios, conquistas e o impacto que deixaram no mundo. Afinal, entender a jornada de alguém é também uma forma de nos conhecermos melhor. Então, prepare-se para mergulhar nessas vidas extraordinárias e descobrir as histórias por trás das histórias. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Imagine um homem que nasceu com a certeza de ser gênio. Um artista que declarou guerra à lógica, ao tempo, à própria realidade. Salvador Dalí não apenas pintou sonhos, ele viveu como se estivesse dentro de um. A vida secreta de Salvador Dalí não é só uma autobiografia, é um espetáculo surreal, uma performance escrita onde o ego e o delírio dançam lado a lado. E é aí que começa a verdadeira provocação. Até que ponto o delírio pode ser arte? Vamos mergulhar juntos nessa mente explosiva, onde o absurdo encontra sentido e o cotidiano se transforma em teatro. Salvador Dalí não escreveu uma autobiografia tradicional. Ele criou uma obra de arte em forma de livro. Uma construção onde fatos se misturam com ficções, memórias são distorcidas com fins teatrais, e onde o eu que narra está sempre em performance. Tudo começa com uma infância grandiosa, não pelos eventos em si, mas pela forma como ele os reinventa, e isso diz muito sobre Dalí. Desde cedo, Dalí se percebe como alguém predestinado. O sentimento de ser especial não vem apenas da imaginação infantil, mas de uma certeza quase mística. Ele afirma, por exemplo, lembrar-se do útero, de sua própria gestação. E não diz isso com humor. Para ele, era possível lembrar, reviver sensações pré-natais, como se o nascimento fosse só mais uma etapa de sua consciência eterna. A partir daí, tudo ganha uma dimensão quase mítica. Dalí mergulha em episódios marcantes da infância com uma teatralidade única. A descoberta do desejo, os primeiros impulsos violentos, o medo do castigo e a excitação com o proibido. Uma lembrança se destaca: o prazer em provocar a irmã, em manipular emoções, em criar caos. Não por maldade, mas por um impulso criativo quase selvagem. Era como se ele precisasse testar os limites do mundo desde sempre. Com o passar do tempo, esse impulso se refina. Dalí se transforma no maestro do próprio espetáculo. A adolescência é marcada por acessos de raiva, crises existenciais, traços obsessivos, mas também por uma sensibilidade aguda ao detalhe e ao drama. Ele não busca apenas viver, ele busca impressionar o mundo. Neste ponto, o livro se torna quase um tratado sobre o ego, não como vaidade rasa, mas como matéria-prima da arte. Dalí entende que, para se destacar, não basta ter talento. É preciso criar um personagem. E assim, ele esculpe a si mesmo como escultura viva, o bigode virado para o céu, os olhos arregalados, a fala empolada, os gestos exagerados. Tudo nele é parte do quadro. Tudo é símbolo. É nesse momento que entra Gala, a figura mais poderosa do livro depois do próprio Dalí. Gala não é apenas sua esposa, ela é o eixo. Representada como uma entidade quase divina, ela aparece em momentos-chave para reorganizar o delírio, para devolver Dalí a sua arte. Ele a descreve como uma fortaleza de lucidez em meio à loucura criativa. É curioso como o livro, que começa com uma exaltação do eu, vai aos poucos revelando que Gala é o centro real de sua vida, a única capaz de domá-lo sem apagá-lo. A relação com os surrealistas, especialmente com André Breton, também é narrada de forma intensa e controversa. Dalí, embora seja um dos nomes mais associados ao movimento, entra em constante atrito com o grupo. Não por falta de alinhamento artístico, mas por uma incompatibilidade de egos e ideologias. Ele se recusa a ser controlado, a seguir dogmas estéticos ou políticos. Rejeita o comunismo, rejeita o engajamento artístico. Sua única lealdade é à arte e ao sublime. O preço dessa independência? Ser expulso oficialmente do grupo. Mas para Dalí, isso só reforça sua genialidade. Em trechos mais introspectivos, o livro toca temas existenciais profundos. Dalí começa a refletir sobre a morte, o tempo, a fé e o medo.
E é aí que o personagem performático começa a se revelar mais humano. Ele confessa temer morrer sem acreditar em Deus, sem alcançar o céu. Essa angústia metafísica contrasta com o tom narcisista do início, criando um movimento circular entre a glória e a vulnerabilidade. Há também espaço para digressões completamente delirantes, desde sonhos bizarros, cenas surreais com animais, até descrições minuciosas de banhos, refeições e alucinações. Em Dalí, nada é pequeno demais para virar cena de teatro. Até o ato de pentear o cabelo vira performance. Mas entre o exagero e a arte, o leitor vai percebendo uma verdade essencial: Dalí está tentando se salvar pela arte. Como se, ao transformar sua vida em um espetáculo contínuo, ele pudesse evitar o vazio, a dúvida, a fragilidade humana. A arte, então, não é só expressão, é escudo. É religião. Em um dos trechos mais marcantes, ele escreve: "A única diferença entre um louco e eu é que eu não sou louco." E talvez aí esteja a chave de toda a obra. Dalí flerta com o abismo, mas sabe voltar. Ele dança com a loucura, mas não se entrega a ela. Usa o delírio como tinta, o ego como pincel e a vida como tela. O livro termina como começou, em alta voltagem. Ele não fecha ciclos, não resolve dúvidas, mas deixa uma sensação estranha de plenitude, como quem assistiu a um espetáculo intenso e não sabe bem o que pensar, mas sabe que foi transformado. Num mundo onde cada vez mais tentamos caber em moldes e algoritmos, a ousadia de Dalí em ser excessivo soa quase como um ato de resistência. Talvez por isso, seu livro nos desafie não apenas a entender quem ele foi, mas a perguntar: o que eu estou fazendo com minha própria vida? Estou buscando o céu no centro do peito ou apenas tentando sobreviver no caos? Se esse mergulho na mente de um gênio te fez pensar diferente, fortaleça o canal com seu like e ativa o sininho para continuar destilando histórias que mexem com o nosso jeito de ver o mundo. A Vida Secreta de Salvador Dalí é muito mais do que um livro sobre um artista. É um convite inquietante para habitar o impossível. Uma leitura que nos tira do chão, e talvez, de nós mesmos. Cuidado! Depois desse livro, até o pão da padaria pode parecer daliniano. Boa leitura!